Fala galera, tudo bem? Sou eu, Léo Careca, de novo. Tô passando para avisar que tem vídeo novo no canal, rapaz. Entrevistei nada mais nada menos que Gilberto, lateral esquerdo, multicampeão, atuou em vários times grandes do Brasil, seleção brasileira, jogou 2 Copas do Mundo. Resenha muito boa, papo muito legal. O Gilberto falou coisas muito bacanas nesse vídeo. Eu dividi ele em 2 partes e hoje vai a primeira. Você, claro, vai conferir tudo aqui. Ele falou sobre os treinadores que mais ajudaram ele, sobre estar na seleção do século XXI eleito pelos torcedores vascaínos na equipe do Vasco, claro. Falou sobre 2011, um momento complicado que ele viveu no Cruzeiro, a quase ida para o Botafogo. Enfim, falou muita coisa bacana. O Gilberto é muito bom, muito desenrolado. Entrevista muito boa, mas antes disso, dá essa moral, se inscreve no canal aí, por favor. Não vê só não, se inscreve no canal, ativa o teu sininho, deixa o teu like e compartilha com os amigos, valeu? Vale a pena, tem muita entrevista exclusiva nesse canal e você ainda vai me ajudar. Tamo junto e solta o vídeo! Você não só jogou com grandes jogadores, grandes craques do mundo, mas também você teve grandes técnicos. Quero saber quem foi o cara com quem você mais aprendeu. Não é questão de melhor, pior, não. Mas tem sempre um professor que consegue extrair mais coisas de você, te ensinar mais coisas. Ele que você pode considerar que mais te desenvolveu no futebol. Tem esse cara? Tem, é o que eu te falo, também são vários treinadores, várias pessoas que passaram na minha vida, mas eu sempre falo que o Levir foi o cara que mais me ajudou. O Levir Coupe foi o cara que mais me ensinou, que mais me passou informações em relação a meu comportamento na posição, né? Porque quando o Levir, eu, eu fui treinado pelo Levir, eu era lateral esquerdo, então ele foi o cara que mais me ensinou. Mas tem Paulo Autuori, Adilson Batista, Tite, Joel Santana, que me lançou, o Tita, um processo no Vasco com o Tita, que a gente estava vivendo um momento complicado. E eu lembro bem desse dia, porque eu estava meio para baixo, porque eu tinha tido uma cirurgia na coluna, na quinta vértebra lombar, estava meio para baixo em São Januário, e naquela coisa de mudança de técnico, o Tita chegou e assumiu, e o Tita me disse o seguinte, ele falou assim, meu irmão, eu te conheço teu irmão, solta esse leão que tem dentro de você aí, cara, você está muito reprimido, você está muito inseguro, solta esse leão. E quando eu tive esse respaldo do Tita, foi que meu futebol cresceu muito, porque ali talvez eu estivesse precisando realmente de um apoio, de alguém que pudesse reconhecer o meu talento, que pudesse falar isso para mim. E aí, a partir dali, meu futebol só cresceu. E aí foi o momento de chegada em seleção brasileira, enfim, de poder desfrutar melhor da minha carreira, do meu condicionamento. Eu acho que foram esses treinadores, mas com certeza o Levi foi o que mais me ensinou. Aproveitar falando um pouco do Grêmio, tem uma curiosidade que eu queria saber de você. Tem um jogo, acho que do Grêmio na Libertadores, acabou o jogo, o Carlos Amarillo pediu tua camisa? Aconteceu essa situação? A gente, E por quê? nós fomos jogar contra o Cienciano em Cusco, no Peru. E por eu ter jogado futsal na Espanha, eu fui jogar futsal na Espanha em 94, na Liga de Ouro, né, que chamava Liga de Honor, né, que eles chamavam lá na realidade. E eu aprendi a falar bem o espanhol e tal, e todas as vezes que eu ia nos jogos de Libertadores, né, que você tem muito árbitro peruano, colombiano, enfim, né, você tem ali a América Latina toda. E eu sempre conversava muito em espanhol com os árbitros, né? Então eu era sempre que chegava e falava muito com os árbitros e tal. E eu tinha uma relação boa com a Marília. E aí, nesse jogo, a gente até ganhou o jogo, conseguiu uma classificação e a gente conversando lá depois do jogo, foi agradecer a ele, o trabalho dele e tal. E ele me pediu a camisa e eu dei a camisa para ele do Grêmio depois. Ele ficou super amigo, nos encontramos depois. Enfim, é uma pessoa que assim, eu tenho uma estima mesmo, sabendo de todo o processo que foi, né, a carreira, a vida da Marília.
mas era um cara que me tratava super bem sempre que a gente jogava. Eu acredito que, pelo menos para mim, o Vasco, de repente, foi um dos pontos mais altos da tua carreira. Recentemente, inclusive, acho que ontem, estava rolando uma eleição na internet dos 11 melhores do Vasco e você foi escalado na lateral esquerda como num timaço, né, que o torcedor do Vasco montou ali. Grandes craques passaram pelo time do Vasco e você foi escalado. Como é que você vê o seu momento com a camisa do Vasco? Você teve um momento complicado, você se lesionou em 2000 também ali, mas na sua passagem no geral do Vasco, como é que você vê e como é que você enxerga esse carinho ainda do torcedor em colocar você nessa seleção? Eu vou ser sincero, eu sou um cara meio assim, né? Eu não ligo muito para essas coisas, essas votações assim e tal, né? Eu nunca liguei muito, porque às vezes até às vezes até acontece certas incoerências, mas eu não sou muito ligado nisso não, né? Mas por exemplo, essas premiações que existem, o melhor do brasileiro, o melhor, a bola de ouro, bola de prata, da placar que existia, né? Isso é muito complexo, né? Mas eu fiquei super feliz porque era a seleção do século XXI, né? Se não me engano, do século XX, Vasco, se não me engano. E ali tinha alguns nomes de atletas que tinham passado naquela posição, né? É óbvio que eles empurraram o Felipe para a meia e me deram a chance de jogar na lateral. Acho que o Felipe foi o grande atleta do Vasco, atuando na lateral esquerda. Muito meu amigo, um cara que eu tenho uma estima muito grande, gosto muito. O Felipe foi um excelente jogador de futsal e acho que vestiu muito bem a camisa do Vasco também. Mas como eles colocaram o Felipe de meia, acabaram me escalando ali. Eu fiquei feliz porque esse carinho, porque, como você falou, né, eu tive uma passagem no Flamengo, eu fui para a Itália em 99, para a Inter, não rendi e acabei voltando para o Vasco. Eu saí do Flamengo, fui para a Itália e voltei para o Vasco. E acho que o fato também de eu ser, obviamente, irmão do Nélio, a torcida do Vasco tinha talvez uma perseguição no início, porque sabia, obviamente, que minha família toda, praticamente toda, era flamenguista, e achavam que eu pudesse ser Flamengo e aquela coisa toda e tal, mas eu dentro de campo fui tentando, né, obviamente, contornar. Não estava vivendo a minha melhor fase quando cheguei no Vasco, apesar do Vasco ter montado um grande time e ter vindo de uma... Porque na época que eu cheguei no Vasco, o Vasco só tinha sido campeão brasileiro em 97, foi campeão brasileiro na Libertadores em 98 e, se eu não me engano, já tinha sido campeão também da Rio-São Paulo em 99. Aí eu cheguei em junho de 99. Então o Vasco estava num momento espetacular de título. E eu não consegui render, acabei me machucando, acabei me lesionando. E quando eu retornei da lesão foi que eu tive, acho que, o meu melhor momento vestindo a camisa do Vasco. E aí eu acho que esse carinho é por isso também, né? E como você falou recentemente também, com essa coisa da pandemia, estão se passando alguns jogos retrôs e tal, jogos antigos. E quem não me viu jogar, às vezes está tendo a oportunidade, talvez, de me ver jogar e talvez me ver melhor também, né? E entender que, de uma certa forma, acho que eu fui um jogador que conseguia honrar a camisa do Vasco da Gama e, por isso, talvez tenha me colocado ali como o melhor lateral esquerdo. Se depois você voltou para o Cruzeiro e ali, o Gilberto, em 2011, foi um momento bem conturbado também, principalmente ali dentro do Cruzeiro, né? Eu lembro que depois você acabou dando uma entrevista, que no final das contas as coisas estavam mostrando mais em você e tinha outros jogadores ali de renome também, como o Fábio, como o Roger, e eu acho que depois, no final das contas, você acabou saindo, se não me engano, nesse ano mesmo. Você acha que ali esse momento foi um dos piores para você, principalmente aqui no futebol brasileiro? Não sei, cara. Assim, eu tenho as minhas convicções e em 2009, quando eu voltei para o Cruzeiro tinha acabado de perder uma Libertadores
E eu digo que assim como o Cruzeiro, o Grêmio, né, hoje o Flamengo está vivendo muito essa onda de Libertadores, mas eram times mais. São Paulo também sabe viver muito bem isso, que é essa coisa do time copeiro, de disputar esse tipo de competição. E eu voltei para o Cruzeiro em 2009, o Cruzeiro tinha acabado de perder a Libertadores e a ideia era que pudesse voltar novamente a disputar a Libertadores, porque assim se entendia que tinha muita chance de poder ser campeão. E o time que foi montado em 2010, a gente quase foi campeão brasileiro. A gente acabou perdendo para o Fluminense na última rodada o título. Em 2011, eu lembro que a gente jogou o Mineiro, nós somos campeões Mineiro em 2011. Eu acabei fazendo o gol do título. E eu lembro que a gente jogou um domingo e nós jogamos contra o Atlético num domingo, perdemos o primeiro jogo da final. Nós fomos jogar uma quarta-feira contra o Once Caldas, o segundo jogo da volta, e o segundo jogo Libertadores. Da Libertadores, mas acho que foi oitavas de final, se eu não me engano, as oitavas de final, e a gente foi eliminado pelo Once Caldas. Então a gente passou a semana, no domingo perdeu para o Atlético, e na quinta-feira foi eliminado da Libertadores. E aí no outro domingo seria o segundo jogo da final, sendo que a vantagem já tinha revertido. A gente tinha que ganhar do Atlético, porque o empate já não era nosso. E aí a gente jogou, eu fiz gol, nós ganhamos de 2-0, fomos campeões mineiro. E aí em seguida já tinha o início do Campeonato Brasileiro de 2011. E a gente foi jogar fora contra o time do Figueirense, e o Jorginho era o treinador, mas óbvio que eu sentia que ali dava para a gente ganhar um jogo lá em Florianópolis, e eu vi o time muito disperso, muito ainda na coisa do oba-oba, da festa ainda do Mineiro, e a gente acabou perdendo esse jogo, e eu chamei atenção já naquele jogo, dizendo que se a gente mantivesse esse mesmo tipo de jogo, esse mesmo tipo de mentalidade, que a gente ia passar perto no Brasileiro, e não deu outro. O Cruzeiro, em 2011, quase caiu para a segunda divisão, tendo um elenco até razoável. Não tinha o mesmo elenco de 2010, mas tinha um elenco razoável. E aí gerou esse tipo de cobrança, porque todo jogo os caras vinham, me cobravam, e era sempre Gilberto, era sempre Gilberto, era sempre Gilberto. Teve uma época que eu disse que eu não queria dar entrevista, mas assim mesmo dentro do clube, os caras me colocavam para fazer a coletiva, uma coisa que às vezes eu pedia para não participar e tal, e eu sentia que ali havia algo diferente, e por isso dei essa declaração, dizendo que eu acho que tinha jogadores ali que atuavam até mais tempo no clube, que poderiam falar também, eram jogadores que tinham nome para poder falar, e isso talvez tenha criado uma situação para essas pessoas, ou enfim, para as pessoas que acompanhavam ali, como aconteceu agora, né? Que eu sempre falo, né? O Cruzeiro tinha três pilares dentro do clube, que era o Léo zagueiro, que era o Henrique, o volante, e o Fábio, goleiro. Só que são jogadores que têm um respeito enorme dos atletas, mas são jogadores que não falam muito, são jogadores que eles carregam a braçadeira de capitão, mas são jogadores que não falam muito. E eu acho que esse foi um grande problema, por exemplo, do Cruzeiro. Porque aí chegaram outros jogadores que conseguiam se colocar melhor, que conseguiam se expor e conseguiam falar melhor, e com isso, sendo que esses jogadores não tinham, talvez, um entendimento do que era vestir a camisa do Cruzeiro. Então, acho que o Fábio, o Henrique e o Léo, adoro os três, acho que são Henrique, meu amigo, Léo, meu amigo também, Fábio, adoro os três, mas são jogadores que não têm essa personalidade de falar, de chamar atenção, e talvez isso tenha gerado uma situação desconfortável dentro do Cruzeiro, fazendo com que o Cruzeiro caísse para a segunda divisão. Acabou que você não foi em 2011, mas foi porque você queria permanecer mesmo no Cruzeiro, que eu lembro que teve, o seu empresário, inclusive, estava tentando a liberação junto com o Cruzeiro, só que também o presidente
não se manifestou publicamente que não queria que você saísse do Cruzeiro naquela época e tal. Foi uma decisão pessoal tua de querer se manter ali, dar a volta por cima, fazer aquilo ali? Foi exatamente isso. Porque eu estava bem, estava vivendo em Belo Horizonte, estava tranquilo, estava bem. Aí chegou uma proposta para vir para o Rio e aí eu acabei desistindo. E o presidente também depois, porque aí eu fiz o gol da final, ele disse, você nem pensa que daqui você não vai sair não sei o que e tal. E aí eu acabei permanecendo no Cruzeiro.